Agora eu vou ler aqui Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Diz assim: Por que me chamais Senhor? São palavras de Jesus, Sermão da Montanha. E não fazeis o que eu vos mando. Não adianta nada falar que é crente e não pratica, tá? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48. É semelhante a um homem que edificou uma casa. É semelhante a um homem que edificou uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu e foi grande a ruína daquela casa. Quantas pessoas estão aqui como essa pessoa que construiu uma casa sem alicerce, né? Construiu uma casa na areia, construiu uma casa na terra, né? Aqui em Lucas fala: o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra e não tem alicerce, né? Diferente do outro homem que ouviu a palavra e praticou. Ele construiu uma casa sobre a rocha. Mas antes dele construir a casa sobre a rocha, o texto diz: é semelhante a um homem que edificou uma casa. Beleza. Depois, o que esse homem fez para edificar essa casa? Ele cavou. Ele cavou. Depois ele abriu uma profunda vala e encontrou alicerce. E qual era o alicerce dele? A rocha. Glória a Deus. Porém, aquele que só ouve, ele tem conhecimento, viu? Aqui não está falando de ímpio, não. Está falando de crente negligente, que sabe o efeito de orar em línguas, sabe o efeito de ler a palavra, sabe o efeito do jejum, sabe o efeito de muita coisa, mas não põe em prática. Tá bom? O que te traz maturidade não é o tanto de tempo que você tem de conhecimento da verdade, mas é o tanto de tempo que você tem de prática da verdade. Né? Eu fui muito questionado por muitos irmãos que conhecem a verdade da palavra por muito tempo. Né? E eu fui contestado muitas vezes por muitos em questão de maturidade. E um dia o Espírito Santo me falou: André, o que define a maturidade de um homem não é o tempo que ele tem de conhecimento da verdade. Porque só conhecer a verdade não te faz maduro. O que te faz maduro é a prática da verdade. Então, talvez tem gente que conhece a verdade há 40 anos, mas nunca pôs em prática. E tem gente que conhece a verdade há 2 anos, há 3 anos, mas esses 3 anos que ele conhece da verdade, ele pratica. Com toda certeza, ele vai alcançar lugares muito mais altos, ele vai cavalgar por montes altos mais rápido que essas outras pessoas. E tá cheio de crente assim, cheio de conhecimento, acha que são os bambambam da parada, a última Coca-Cola do pedaço, a última bolacha do pacote, e acha que tá bem na fita. Mas o que define a vida de uma pessoa madura é quando vem os ventos, é quando vem a chuva grossa, né? Vamos ver se tem estrutura. É aí que a sua fé é forjada, é aí se de fato você tem maturidade espiritual. Pois bem, Jesus falou que aquele que pratica a palavra, ele edificou uma casa. Mas antes dele edificar a casa, o que ele fez? Ele cavou. Ele abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele construiu uma casa sobre um alicerce. E o alicerce que ele construiu a sua casa era a rocha. E a rocha é Cristo. A rocha são as palavras de Jesus. Mas o outro indivíduo, ele não praticou, é preguiçoso. Ele construiu a casa sem alicerce, ele construiu a casa sobre a terra. Construir a casa sobre a terra é mais fácil? É mais fácil. Agora eu vou deixar uma deixa aqui. Ai, como a gente gosta de só ficar ouvindo pregação, né? Ah, não vou ler a Bíblia não, eu vou ouvir João, eu vou ouvir a Maria, eu vou ouvir aquele outro. Por quê? É gostoso. Eu não preciso ler.
Eu não preciso de 2, 3 Bíblias na minha mesa para mim ficar vendo como é que esse texto na tradução tal, como é que esse texto na tradução tal. Eu não preciso de uma canetinha para mim ficar anotando as coisas, né? É muito mais gostoso ouvir o João falar, é muito mais gostoso ouvir a Maria falar, né? E mal sabe muitos crentes que estão edificando sua casa sobre a areia. Não estou dizendo que é errado você ouvir uma ministração. Não é errado. Estou dizendo é quando você substitui a pregação pela leitura da palavra. E eu vou chamar a meditação na palavra de encontrando azeite na dura pederneira. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente medita na palavra, meu irmão, Jesus falou, as minhas palavras são como rocha. As palavras de Deus às vezes é dura, elas confrontam a gente. Muitas vezes é difícil de entender com a nossa mente, né? Fora que o hábito cultural do brasileiro não gosta de ler. Então tem muitas coisas aí, por quê? Porque edificar uma casa sobre a rocha tem que ter o quê? Vai cavar. Vai ter que cavar, vai ter que abrir um buraco na terra e vai ter que trabalhar até encontrar rocha. E vai ter dias que você vai cavar a vala profunda e não vai encontrar uma rocha. E você vai ter que ir para outro lugar encontrar essa rocha. Depois que encontrar essa rocha, ali você vai edificar a sua vida. Ali você vai edificar a sua casa, né? E o interessante é que a rocha, a gente não vê a rocha. A gente vê a casa é bonita, né? A fachada da casa é linda, a cor da casa é linda, mas a rocha a gente não vê, porque a rocha está lá no fundo, o alicerce está no fundo. Você chega numa casa, você não vê o alicerce, você vê a fachada da casa, você vê a cor da casa, mas você não vê o alicerce, não é? Você não vê o alicerce. Mas o que sustenta aquela casa é o alicerce. O que sustenta aquela casa é o alicerce. Tá cheio de casinha bonita aí, mas que não tem alicerce. Tá cheio de vidinha, de aparência, de hipocrisia, mas não tem alicerce. O primeiro vento que dá já caiu, já soprou. Já era. Até lembro daquela parábola dos 3 porquinhos, né? Que eu não acho que eu não vou entrar em detalhe, mas tem gente que já ouviu essa parábola, que o lobo soprou o vento numa casa construída com palha, numa casa construída não sei o quê, e tinha uma outra casa que era construída com tijolo. Essa não caiu. E o diabo vem soprando, muitas das vezes, o vento sobre algumas casas e elas vêm caindo. Por quê? Porque tem preguiça de cavar e tem preguiça de encontrar azeite na dura pederneira. Então, queridos, meditar na palavra, ir para o quarto, ir para o secreto, buscar o Senhor, é cavar sobre uma rocha dura. É cavar sobre uma rocha dura. Mas, querido, a Bíblia diz que Israel encontrou azeite na dura pederneira. Diz que Israel chupou o mel de uma rocha. Encontrou mel numa rocha. Encontrou azeite numa dura pederneira. Eu te garanto que se você abrir um buraco, cavar, vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Vai suar? Vai suar. Mas vai valer a pena. Você vai se alimentar do que é bom. Você vai se alimentar de azeite. Você vai se alimentar de leite. Você vai se alimentar de coalhada. Você vai se alimentar, em nome de Jesus, de mel. O seu espírito vai ficar forte. Você vai ficar robusto. Aleluia! Você não vai ficar para lá e para cá correndo atrás de todo vento de doutrina. Vale a pena procurar mel na dura pederneira. Vale a pena edificar uma casa sobre a rocha. Mas para edificar a casa sobre a rocha, tem que cavar. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Meu irmão, é abrir a Bíblia e começar a ler. Eu tô com preguiça. Leia, leia. É encontrar azeite na dura pederneira. Mas você vai encontrar o azeite. Você vai chupar mel dessa rocha. Aleluia. Você vai encontrar coalhada aí. Você vai encontrar azeite aí. Aleluia. Sim, querido. Busque azeite na dura pederneira. Cavar uma rocha não é fácil. Lapidar uma rocha não é fácil.
As palavras de Jesus é a rocha. As palavras de Jesus é a rocha. Eu edifico a minha vida sobre as palavras de Jesus. As palavras de Jesus é a rocha. As palavras de Jesus é a dura pederneira, mas se você cavar, você vai encontrar azeite. E azeite tem um símbolo do quê? De vida. O símbolo do azeite é provisão, o símbolo do azeite é cura, o símbolo do azeite é Espírito Santo. Por isso que tem um monte de gente que não é cheio do Espírito, que não fala em línguas ainda. Porque não procura, não cava profunda, não cava vala profunda. Um abraço no seu coração. Em nome de Jesus, procura azeite na